Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez à reflexão do Evangelho diário. O Evangelho de hoje é tirado de São João, capítulo 5, versículos 17 ao versículo 30. Continuidade do Evangelho de ontem, da cura do paralítico de 38 anos paralítico, ali na piscina de Betesda. E a discussão dos judeus com Jesus estava muito forte, porque Jesus havia dito àquele homem para carregar a sua cama. E as curas que Jesus fazia e o trabalho de carregar a cama que o paralítico realizara, segundo os judeus, segundo a mentalidade judaica, era um quebrar o repouso sabático, era violar o sábado. E Jesus faz com que o debate se torne ainda mais duro, ainda mais intenso, quando Jesus começa a dizer que meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. E os judeus começaram a dizer, ele se compara a Deus, porque diz que Deus é o seu Pai. E quem diz ser filho de Deus, automaticamente está se igualando a Deus. E é daí que Jesus vai dizer para os judeus e também para nós. Ele diz, assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honra o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Então Jesus já começa a dizer, olha, se vocês não ouvirem as minhas palavras, se vocês não me honrarem, vocês também não estarão honrando o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Porque o Pai não julga ninguém por si mesmo, ele deu ao Filho o poder de julgar. E quem não se submete às minhas palavras, quem não crê nas minhas palavras, disse Jesus, não consegue passar da morte para a vida. Mas no versículo 24, Jesus vai falar da primeira ressurreição. Não a ressurreição do corpo físico, mas a ressurreição da alma. Jesus diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. E ele diz, em verdade vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a minha voz, ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então Jesus aqui está falando da conversão. Aqueles que ouvem a minha voz, e ouvir, não no sentido de, como disse Jesus em outrora, não somente ouvir com os ouvidos, mas ouvir com o coração. Porque Jesus disse, vocês têm ouvido, mas não ouvem. Vocês têm olhos, mas não enxergam. Jesus estava falando desse ouvir e desse enxergar Jesus. Ou seja, de crer nele. Quem crer nele ressuscitará, terá vida. Ou seja, sairá da morte do pecado para a vida. O apóstolo São Paulo disse uma vez na carta aos Romanos, desperta tu que dormes, ressuscita dentre os mortos e vem para a vida, e Cristo te iluminará. Então, meus amados irmãos, Jesus aqui fala da primeira morte, que é a morte da escravidão no pecado. E quem ouve a voz de Jesus ressuscita, ou seja, sai do pecado, sai da escravidão do pecado. Mas Jesus vai mais além. Jesus vai dizer no versículo 26, porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Versículo 28. Não fiqueis admirados com isso,
porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqui Jesus já está falando da ressurreição no último dia, da ressurreição que será ocasionada pelo seu retorno glorioso. E Jesus vai dizer: a condição para ressuscitar no último dia é esta: aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida eterna, e aqueles que praticaram o mal para a condenação eterna. Então, percebe que todos nós iremos ressuscitar. Porém, aqueles que praticaram o bem, a justiça, para uma ressurreição de vida, ou seja, para o céu. E aqueles que praticaram o mal, para uma ressurreição de condenação, ou seja, para o inferno. E Jesus conclui o Evangelho dizendo: eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Meus amados irmãos, que nós possamos compreender que Jesus é Deus no Evangelho de hoje, que nós possamos compreender que Jesus tem autoridade e tem a vida em si mesmo, porque Ele mesmo disse: as minhas palavras, as palavras que eu vos digo, lá no capítulo 6 de São João, são espírito e vida. Que nós possamos compreender que um dia nós precisaremos ressuscitar ao ouvir a voz de Jesus e ser tirado da escravidão do pecado, e ressuscitar no último dia por ocasião da sua vinda. Mas outra coisa é certa: cada um de nós receberá a sua recompensa de acordo com as suas obras. Que nós possamos pedir ao Senhor a graça de termos em nós as virtudes necessárias para realizar as obras de misericórdias espirituais e corporais. Obras essas que nos dá a graça do mérito da ressurreição para a vida, para o céu. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.